Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos dar mais um início ao Café com Liz e Léo. Daqui a pouco a Liz vai estar chegando para a gente poder. Aí, ó, chegou. Vamos lá. Esperar a Liz conectar. A gente já vai. Bom Bom dia. dia, Tudo bem? tudo bem, e vocês? Joia. Estão me ouvindo bem? Como eu tô te ouvindo bem. Para mim abaixou um pouquinho o volume aqui, também estou ouvindo, só abaixou um pouquinho o volume. E aí, Liz? Deixa eu aumentar um pouquinho o volume. Pronto. E aí, tudo bem? Oi, Júnior, oi, Guilherme, bom dia. E aí, Guilherme? Hoje o Guilherme veio cedo. Opa! Vamos ver, meu nobre. Daí, Léo, estamos no café hoje? Hoje eu tô no café. Hoje eu tô no expressinho, ó, chique. O meu é hoje foco, força e café. Isso aí, necessário. Como é que passaram a semana? Tudo bem? Daqui na correria de sempre, né? Ai, gente, como é que pode, né? A gente socorre. O Gui tá indo trabalhar com dose de sabedoria. Me senti lisonjeada agora. Bom trabalho, Gui. Isso aí. Bom dia a todos que entraram. Não vi quem mais entrou aqui. Maria da Glória, bom dia. Então, hoje nós vamos falar sobre o autocuidado, praticamente, né? Tenho que me cuidar. Exatamente, autocuidado. E aí, pessoal, refletiram a partir do meu vídeo de ontem? O que estamos fazendo para nos cuidarmos, né? Se estamos praticando esse autocuidado no nosso dia a dia. O que é o autocuidado? Vamos começar por aí, né? E aí, Léo, o que é o autocuidado? Na verdade, o autocuidado até tem. Hoje você tem uma ciência que estuda o autocuidado, né? O autocuidado, ele a ideia do auto, né, de trazer para si o cuidado, né, o cuidado de si. Mas o autocuidado ele não é só isso. O autocuidado é no sentido de eu me cuido, permito que uma terceira pessoa cuide de mim, para que daí eu possa cuidar de alguém. Então, é esse triângulo, né? Então, seria nesse sentido. A Eu tríade do cuidado. do cuidado. Então seria nesse sentido. É uma ciência hoje, né, que estuda isso. Então não é algo empírico ou pseudociência, é algo como é que- esotérico, não. Tem muita pesquisa científica já relacionando com isso. E sim, e pegando essa fatia do cuidar de mim, né, dentro dessa tríade aí, no momento onde eu faço essa parte de cuidar de mim mesma, né, além de permitir que um outro cuide de mim, é a parte em que você coloca a máscara em você. Basicamente é isso, né? É o momento em que você coloca a máscara de pressurização caiu, você coloca em você primeiro, para daí você estar bem, estar em condições para que você possa salvar a sua vida, que é o primeiro intuito, não é? E ajudar as outras pessoas a se salvarem também. Então, basicamente é isso. E dentro dessa perspectiva em que coloco a minha máscara, o que eu posso fazer para estar salvando a minha vida, né? Quando a gente fala em autocuidado, a gente pensa em quê? Em rotina de skincare, em passar creme. É muito mais amplo o conceito, né? E hoje a gente quer abordar tudo isso, tudo que envolve o autocuidado, né? Além do skincare, que lógico, é obviamente muito importante.
E daí a gente já está trabalhando com autoestima, né? Que também está relacionado com o autocuidado, né? Quer começar falando, Léo? Quer que eu fale? Eu vejo em tudo isso, mas hoje, principalmente dependendo da classe social que a pessoa está, ela tem acesso a algumas informações diferentes de outras, né? Então, se pegar o indivíduo de classe social A ou classe social B, eles têm condições de, né, ter acompanhamento psicológico, a prática regular de atividade física, eles têm condições de adquirir alimentos mais saudáveis, até dependendo do tipo de situação, melhora na qualidade do sono, enfim, tipo, os relacionamentos sociais são diferentes, trabalham muito mais, até a questão da gestão do tempo, né? Não é uma regra isso que eu estou falando, mas em termos de condições. Se você for pensar, pessoas com classes sociais mais baixas, é muito mais difícil. Falo isso no sentido que, nesse caso, o dinheiro ele acaba facilitando muito o acesso a algumas coisas. Coisas que quando você não tem dinheiro, você precisa do poder público para poder realizar. A gente mora em uma cidade, né, uma capital, Curitiba, que fornece muito serviço público. Então, serviço médico, você consegue uma das melhores capitais, se não a melhor capital do Brasil, de acesso ao SUS. SUS, para quem não sabe, ele é regionalizado barra municipalizado. Então, ele não é igual o que acontece aqui, acontece em Manaus, por exemplo. Então, aqui você, pô, é muito bem atendido. Claro, sempre toda regra vai ter a sua exceção, mas na média não deve nada a muito hospital particular. Questão da alimentação, a gente tem aqui os armazéns da família, você tem o sacolão, você consegue ter acesso a alimentos muito mais baratos e de qualidade para comer fruta, verdura, legume, com preços muito mais acessíveis. Você tem as academias da cidade, então, com até, dependendo da regional, você tem até natação. Acho que das regionais em Curitiba, acho que duas apenas não tem piscina. A restante tem, e antigamente, se você for olhar, era só na Praça Oswaldo Cruz. Mas tudo isso falando o quê? De acesso a essa qualidade de vida para a população. Sem falar dos parques e praças que, poxa, com farol do saber, com pista, com campo de futebol, seja de areia ou cimento, e agora eu moro perto de uma praça que a quadra é um areião, eles colocaram um gramado sintético. Então, assim, você tem do poder público esse estímulo para a prática de atividade física, manter a qualidade de vida, pensando nesses aspectos de socialização, de você investir na tua saúde, investir em relacionamentos, investir em alimentação saudável. Mas aí eu abordei apenas a questão de conhecer a si mesmo, né? Então, você concorda dessa forma? Como é que você agrega mais alguma coisa? Fala aí, Liz. Acesso à informação. Concordo com você, Léo, e hoje a informação também está muito mais acessível, né? Antigamente a gente encontrava a informação onde? Né? Nos centros acadêmicos, né? Nas universidades, dentro das escolas. Então, o acesso, ou nos livros, e os livros custavam caro, o acesso era mais difícil, eu tinha que me deslocar até uma biblioteca. Hoje, o acesso à informação ele está muito facilitado e a internet também está de fácil acesso, né? Então, se a pessoa às vezes não tem internet em casa, e a grande maioria das pessoas tem internet em casa, sim, ou tem uma internet móvel, então ela tem o acesso muito facilitado à internet, ao celular, se não em casa, no trabalho. Então, a informação também está muito mais acessível, né?
E quando a gente fala sobre essas questões estarem mais acessíveis para a população, felizmente a gente sabe que ainda não está dentro do que seria o ideal, né? Estamos longe do ideal, mas dentro de todas essas possibilidades que a gente falou hoje, desses grandes facilitadores, a gente pode falar na questão da autorresponsabilidade. Então, se eu não estou ainda dentro de um cenário de vida ideal, eu tenho muitas questões facilitadoras para eu estar, para eu melhorar, né? Então, a gente está considerando, vejam, estamos considerando aqui essas questões sociais, mas também vamos considerar o poder da autorresponsabilidade, né? Porque eu tenho o poder de mudar a minha vida, né? Então, eu preciso utilizar o que está ao meu alcance para eu conseguir mudar de vida, para eu conseguir me cuidar, né? Então, nós temos vários facilitadores. Então, minha gente, vamos partir do pressuposto de que não temos desculpas para não nos cuidarmos, né? Em último caso, como disse o Léo, temos os parques, temos, né? Temos meios de a gente fazer isso. A gente tem meio de fazer. Basta a gente olhar pelo ângulo correto da coisa, né? O copo meio cheio, o copo meio vazio. Dependendo do ângulo que a gente olha, a gente tem perspectiva de fazer, sim. Temos sim. E partindo do pressuposto também que o nosso público hoje aqui também tem acesso a tudo isso, né? E a gente quer conversar com vocês. Eu vou, porque existem algumas estratégias, eu até conversei essa semana com o coordenador da psicologia ali da Unidade, o professor Tales. Vamos ver se ele aceita o convite aqui, para a gente poder. Acho que saiu. Mas enfim, Professor Thales Coutinho? isso. Ele é o coordenador do curso de psicologia ali da Andrade. Mas eu acho que ele já saiu, pelo menos não aparece mais aqui para mim. Mas enfim. É, dentro de tudo isso que você falou, né, e aí conectando com o poder da autorresponsabilidade, né, até mostrei o livrinho aqui do Paulo Vieira que fala muito disso, é um confronto na ideia da gente não apontar um culpado, mas enxergar você dentro do processo, a responsabilidade é tua. Ah, mas o indivíduo me ofendeu. Mas quem aceitou e recebeu a ofensa foi você. Então, ter esse autocontrole Isso. e esse discernimento e entender que, cara, não é verdade isso que você está falando de mim. Mas vamos para algumas coisas bem, bem práticas dentro do autocuidado, que acho que a primeira de coisas é estabelecer uma rotina. Acho que o principal é você elencar aquilo que você precisa fazer no dia e colocar isso dentro de uma rotina, ou seja, você repetir, se não todos os dias, pelo menos quase todos os dias, essa ideia da rotina. E é interessante hoje, porque a rotina ela começa a partir do momento que eu tomo a decisão de levantar da cama. Eu acordo, o que que eu faço? Eu acordo sem o despertador ou com o despertador? Se eu acordo sem o despertador, o que que eu faço? Eu pego o celular e vou ler mensagem. Então, a tua rotina ela já começa com absorção de informação. Ou você acorda se auto-percebendo também. Como é que está teu corpo, como é que está o ambiente, como é que está o clima, o tempo, a temperatura, enfim. Ou você já acorda e fala, vai no banheiro, vai escovar os dentes, sei lá. Você tem que estabelecer a tua rotina dentro daquilo que você entende por importante. E estabelecendo essa rotina, você assume um compromisso consigo mesmo. A partir do momento que você assumir o compromisso consigo mesmo, o que que acontece? Poxa, eu não vou fazer outra coisa, por quê? Porque eu tenho esse compromisso comigo. Seja para assistir a live conosco aos sábados, seja para tomar um café, seja para estudar, seja para leitura de um livro, seja o que for, você tem que ter esse compromisso. E esse compromisso, se você não tem ele estabelecido com você, né, consigo mesmo, você flutua em qualquer adversidade ou qualquer interpério que venha a acontecer. Então,
Estabeleça esses objetivos, vai condicionando você nessa rotina até essa rotina ela fazer parte do seu dia a dia. Quando ela começa a fazer parte do seu dia a dia, se transformou numa rotina. Ou seja, você já criou as conexões neurais, você se torna muito mais forte com as adversidades, né, com os intempéries que possam acontecer. Então, isso só vai agregar para você enquanto indivíduo. Você, por ter uma formação militar, você sabe, disciplina na rotina é algo bem pragmático até, né? Sim, exatamente. Eu diria mais, você comentou que o meu dia começa a partir do momento que eu levanto da cama e acordo meus olhos. Eu diria mais até, Léo. Eu diria que o meu dia começa na minha noite anterior. Porque se você se organiza na noite anterior, principalmente para as pessoas que têm dificuldade de estabelecer essa rotina logo de manhã, né? Lógico, obviamente, toda a forma como você acorda e as primeiras coisas que você faz nas primeiras horas do seu dia vão impactar teu dia inteiro. Mas quando você organiza isso na noite anterior, né? Não espera você acordar o despertador tocar e você falar, tá, eu quero fazer isso, 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 por onde que eu começo, vamos, que roupa que eu vou colocar e tal, né? Nisso você vai perdendo tempo, a probabilidade de você desvirtuar do teu propósito é muito maior. Mas a partir do momento que na noite anterior você já estabelece, né? Deixa a sua roupa pronta, deixa ali o seu livro do lado, as coisas que você quer fazer já organizadas, de repente até o pó do café já ali na mão, preparado, para quando você acordar você já ter a rota do que você quer fazer naquele comecinho de manhã, facilita muito. E a mentalidade que você vai para a cama também vai ser a mentalidade que você vai sair da cama. Então, se você vai dormir já tarde, já pensando, tô indo dormir tarde, amanhã eu vou acordar cansado, porque, putz, amanhã eu tenho que acordar cedo. Eu sei que eu preciso acordar cedo, mas vamos acordar cedo amanhã. Então, você já vai com essa mentalidade para a cama, já não tá funcionando, entendeu? Então, se você vai com uma mentalidade legal para a cama, fazendo as suas orações, né, as suas afirmações, fazendo uma boa leitura, ou escutando algo legal quando você está indo para a cama, também vai ajudar com que você acorde legal no outro dia, né? Então já começa a pensar por aí. O que eu posso fazer antes de dormir que vai impactar no meu sono, na qualidade do meu sono, e também vai impactar em como eu vou acordar no dia seguinte. Então, além de a gente fazer essa rotina para começar o dia, vamos fazer essa rotina para terminar o dia também. O que eu quero alimentar a minha mente, o meu espírito, antes de dormir, porque o meu sono é primordial para a minha saúde. E prisar pelo meu sono também faz parte do autocuidado. Então, se eu não estou priorizando o meu sono, se eu não estou cuidando do meu sono, eu também não estou me cuidando, né? A qualidade desse sono vai impactar muito. E o que as pessoas fazem antes de dormir? Ou elas estão assistindo filme, ou elas estão nas redes sociais, elas estão sempre com tela na cara delas. E não necessariamente estão consumindo conteúdos bacanas, né? Não tem problema você estar com o teu celular ali, sendo que você está consumindo algo que vai ser importante para você. Mas se você está nas redes sociais ali aleatoriamente, às vezes perdendo muito mais tempo, né? Do que poderia dormir às 11. Se você pegar o celular para dar uma olhadinha, você vai para 11h40 facilmente, né? Já perdeu umas horinhas preciosas, uns minutinhos preciosos de sono aí. Então, já que a gente começou com essa pegada, que tal a gente começar a observar o nosso autocuidado pelo que estamos consumindo antes de dormir, pela qualidade do nosso sono e pela forma como estamos começando o nosso dia. É como que a Exatamente. gente está alimentando já a nossa mente, o nosso espírito logo cedo. Ontem eu assisti um vídeo de uma moça falando, eu não consegui ver o que ela, se ela tem alguma formação em específico, mas ela estava falando que para ela autocuidado era 3 tipos de situação. Cuidarmos das nossas entradas, ou seja, tudo que a gente consome, né? O que a gente escuta, o que a gente observa. Cuidar das nossas saídas,
o que a gente externaliza para o outro, né? O que a gente verbaliza, o que a gente está falando para o outro, para mim mesmo, o que eu falo para mim mesmo. E também sentir gratidão, agradecer. E sobre gratidão, quero falar daqui um pouquinho também. Deixa eu deixar você falar um pouco aqui, que eu desando falar e o Léo não fala mais. Aí Não, fica um café com Liz com o Léo ali observando. não, mas a gente aprende muito. Mas isso que você falou do sono, você falou muito bem a questão relacionada à higiene do sono, né? Então, a hora que antecede a decisão que eu vou dormir, ela é importantíssima. Então, se eu decido que vou dormir às 9, a partir das 8 você já tem que diminuir o ritmo, desacelerar, porque 9 horas eu decidi dormir. E que nem você não pode ser tão duro com você mesmo. Por exemplo, falo isso por experiência própria. Eu levanto todo dia praticamente no mesmo horário. Mas tem dias que às vezes deu aula até tarde, aí, putz, chegou em casa até baixar aquela adrenalina do dia, você não vai dormir 10, 10h30, você vai dormir 11h30, meia-noite. E aí fala, faz parte. Em vez de levantar às 5, vou levantar às 6. Você já vai com aquilo na mente, porque senão você fica naquela, putz, eu tô com sono ainda, tô cansado. Não vai mudar. Aí acontece, falo de experiência própria, porque essa semana, ontem, mas foi algo que aconteceu, né? Comigo, perdi o horário, fui dormir mais tarde, e aí, por mais que falei, vou levantar, aí levantei 7h30. Nossa, acho que nem nas férias eu levantei tarde. E aí o dia já não rendeu, porque aí eu comecei a fazer um monte de coisa, eu tinha um compromisso às 9 horas, eu tive que desmarcar, porque daí apareceu o problema que eu tinha que resolver. E se eu tivesse acordado sempre no mesmo horário, ia dar tempo para fazer tudo isso de forma bem tranquila, organizada. Ou seja, minha manhã de ontem foi muito intensa por causa disso. Você vê como são detalhes. Mas assim, chegou, almocei, deixei as crianças na escola, daí tinha um outro compromisso à tarde, tive por baixo ali uns 40 minutos que eu pude. Falei, agora eu vou relaxar, meditar, me situar, né? Porque foi tudo muito intenso, muito corrido, mas por uma decisão equivocada. Eu falei, em vez de levantar, vou ficar mais um pouquinho, esse pouquinho se estendeu por 1h30. É, E 1h30 é tempo, hein? sim, é importante a gente identificar realmente essa flexibilidade, né? Que o Lembro falou, tive um dia atribulado, tô indo dormir muito mais tarde e tal, então eu vou ajustar para que eu acorde de repente uma hora depois, né? Se não vai impactar meu dia, ok. Mas também se propor, né? O despertador acorda, você levanta. Descansar também faz parte do autocuidado. A gente identificar os nossos limites, né? Eu sei que a gente está numa hora de uma era de extrema produtividade, e as pessoas estão falando em como ser mais produtivas e vamos ser mais produtivos, vamos acordar mais cedo, vamos aproveitar enquanto eu estou fazendo uma coisa, estou fazendo outra, né? Ah, eu estou dirigindo, estou vendo podcast, eu estou fazendo exercício físico e estou lendo um livro e tal, né? Então eu sei que a gente está nessa era da produtividade, mas que a gente também consiga identificar os momentos que a gente precisa do ócio, né? Porque a gente também precisa da ociosidade e de deixar a mente vazia, de não estar fazendo nada, né? Que o ócio não pode se estabelecer na nossa vida e ser, né? E ser a prioridade. Mas Tem ele um livro também que é fala disso. importante, né? Já leu Ele também é o importante ócio, que a gente. Oi, Léo, já desculpe. leu aquele livro chamado O Ócio Criativo? O ócio criativo, né? É nos momentos em que a gente para a nossa mente, que a gente repousa também, que irão vir os insights, que irão vir as respostas. Então a gente precisa do silêncio também, a gente precisa do descanso. A gente só precisa dosar tudo isso, a gente precisa do equilíbrio, né? Exatamente. E é interessante porque assim, eu preciso descansar. As pessoas, né, grande parte, e eu fui educado dessa forma, se eu trabalho a semana inteira, o não fazer nada é o descanso. Na verdade, o descanso é fazer algo
né, via de regra, que tenha relação com o lazer, mas oposto daquilo que você faz ao longo da semana. Então, se você trabalha na frente do computador a semana inteira, pô, você vai num parque caminhar longe do computador ou do celular ou o que seja. Então, é nesse sentido, né? É para você compensar. Então, você, por exemplo, do treinamento. Eu tô com um encurtamento no peitoral, uma parte das minhas costas tá com excesso de, de frouxidão, não tá, eu não tenho uma tonicidade, né, na musculatura. Então, o que que você faz? Eu faço um alongamento, né, para trabalhar a flexibilidade Compensa. e um fortalecimento. Para compensar, seria nesse sentido, né, que é algo que muitas vezes as pessoas não conseguem acompanhar por se tornar algo talvez abstrato, então seria nesse sentido. Mas tem um outro item que até durante a pandemia foi muito divulgado, hoje eu não escuto mais, que é a ideia da meditação, né? A ideia do mindfulness, né? Você se conectar com o presente, com o agora, ter uma amplitude do que está acontecendo, ou seja, você ampliando as camadas de percepção. E acha disso? Você acha que isso é algo interessante para ser feito também, no Eu autocuidado? acho, eu acho muito interessante, Léo, inclusive em 2018, que eu estava ali no olho do furacão do meu mestrado, eu cheguei num momento em que eu não estava mais rendendo. E na minha cabeça eu tinha algum problema, eu tinha desenvolvido algum transtorno, porque eu não conseguia sair do lugar. E isso é um pouco natural quando a gente passa por grandes estresses assim, né? Então a gente tinha prazo para entregar o artigo, prazo para. Né? Então, você estava trabalhando com prazo, você tinha que produzir dentro daquele prazo. E eu já tinha feito tanta coisa, mas tanta coisa, né? Eu iniciei um projeto, para quem não sabe, a minha história, eu iniciei um projeto, eu escrevi esse projeto, eu me estressei muito com esse projeto, eu cheguei a colocá-lo no comitê de ética, mandar, submeter para o comitê de ética, para no meio do negócio não dar certo e eu ter que começar do zero. E no meio do meu mestrado eu comecei do zero. E aí eu fui atrás do novo projeto, eu comecei a escrever o projeto de novo, eu mandei para submissão no comitê de ética de novo. E aí eu tinha que escrever o artigo, porque daí o prazo estava pegando, né? E aí chegou num momento que eu não conseguia mais fazer nada. Eu sentava na frente do computador, de repente eu estava vendo receita da Ana Maria Braga, coisa que eu nunca fiz na minha vida. Mas estava, tipo, tudo era muito mais interessante do que escrever um artigo. E aí eu falava, gente, e dia passava, dia após dia, e eu não conseguia estudar, eu não conseguia ler mais nada, e eu não conseguia produzir mais nada. E aí eu liguei para o meu plano de saúde já atrás de um psiquiatra, porque para mim eu já tinha que tomar remédio, porque para mim eu tinha desenvolvido o estresse, tinha me desenvolvido algum transtorno. E aí, o meu plano de saúde, ele faz um filtro, né? Ele faz uma triagem. Então, se você liga atrás de um psiquiatra, ele fala, não, vamos fazer uma triagem primeiro. E aí eu passei por essa triagem com uma psicóloga. E na triagem ela falou assim, você está numa estafa mental gigantesca, mas você não tem problema nenhum, você só precisa descansar. Aí ela me encaminhou para, olha que legal, ela me encaminhou para um grupo de meditação que o próprio plano de saúde estava fazendo como é que fala? Um experimento, não é bem um experimento, como é que é? Esqueci a palavra. Projeto Eles piloto. estavam fazendo. É um projeto piloto que justamente estavam pegando os clientes, né, do plano de saúde que estavam em busca de psiquiatra, de psicólogo, fazendo um grupo de meditação onde eles aplicavam a técnica do mindfulness. E também fui encaminhada para terapia. Então, né, a sugestão na triagem foi que eu fosse encaminhada para esse grupo e que, paralelamente, eu também fizesse a terapia. E eu comecei as duas coisas. Então, uma vez por semana eu ia para o grupo, daí era um grupo, né, não era individual. E lá o nosso mentor, né, ele aplicava as técnicas do mindfulness. Então, basicamente, a gente ia lá para a gente ficar no momento presente. E ele trazia algumas propostas para que a gente desenvolvesse lá em a gente fica assim, tipo, tá, mas eu vou ficar aqui, né, fazendo isso, fazendo nada e tal. E aí eu comecei a perceber o quanto a gente tá
piloto automático. E o Mindfulness, ele vem justamente para que você fique no momento presente, para que você estabeleça a tua mente no momento presente. Como o Gui tá aqui, não me deixa mentir, falei com os meus alunos sobre isso essa semana, né? O excesso de passado, então quando a nossa mente está muito voltada para o passado, é um estado depressivo. Quando eu tenho excesso de futuro, ou seja, eu estou aqui hoje, mas eu estou preocupada com o que vai acontecer amanhã, porque eu tenho que entregar isso, porque eu tenho esse excesso de futuro e esse excesso de preocupação com coisas que talvez nem aconteçam, com problemas que de repente eu nem venha a ter, é um estado de ansiedade. Esses estados em desequilíbrios, excessivamente o passado, excessivamente o futuro, vão me deixar num transtorno mental, num desequilíbrio. E o que eu faço para resolver isso? Eu me coloco no momento presente. Então, eu faço as coisas com muita intenção, com concentração e com presença. Eu faço as coisas prestando atenção no que eu estou fazendo. E até comentei com os meus alunos assim, quantas vezes você entra num ônibus ou entra no seu carro e você vai no trajeto ali pensando que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, quando você chega no teu destino, você fala, meu Deus, como que eu cheguei aqui? Nem sei, passei por não sei o que eu nem sei como cheguei, só vim, né? E uma das formas de você trabalhar o mindfulness, ou seja, você trabalhar essa presença e trabalhar esse equilíbrio também entre ansiedade e depressão, é você fazer essas coisas com presença. E são as coisas mais simples que você pode fazer. A gente acha assim, como que a gente vai fazer? Entrar no estado meditativo e tal. Não, as coisas simples do teu dia a dia você pode fazer com essa presença que já vão te ajudar em muito. E eu me curei, né, desse meu transtorno que eu tinha na minha cabeça, assim, com mindfulness. Então eu fazia coisas muito simples, né? Foi lá que eu aprendi a meditar, então eu fazia assim a meditação, mas as coisas do dia a dia, como passar um café. Você vai passar um café, presta atenção no que você está fazendo. Perceba a água, quando a água esquenta, quando a água vai tocar o pó do café, que levanta aquela fumacinha com aquele aroma do café. Já sinta o aroma do café ali. Coloca o café quentinho na xícara, pega a xícara quentinha e cheira esse café, degusta esse café. Você vai ver que até o sabor vai ser diferente, né? Eu fiz essa técnica com os meus alunos na terça e eu dei um chocolate para eles. Então, eles fizeram uma meditação, eu falei sobre mindfulness, e depois eu dei um quadradinho de chocolate para cada um. E daí uma aluna falou assim, nossa, professora, e normalmente eu como de 2 a 3 quadradinhos, assim, e eu vi que esse aqui já foi o suficiente, porque eu falei para eles, degustem, cheirem esse chocolate, come um pedacinho, deixa o chocolate derreter na boca, degusta esse chocolate. Falei, faz de conta que é um chocolate suíço, raro, importadíssimo lá e tal. E, né, é uma oportunidade única de comer esse chocolate, então aproveitem, degustem. Aí ela falou assim, nossa, um quadradinho para mim foi o suficiente. Já senti que o sabor para mim já me bastou. Porque a gente come no automático também, né? Daí do mindfulness vem o mindfulness eating, né? Que é o fato de você também comer com essa presença, de você degustar a tua comida, prestar atenção no que você está comendo. E muito dos transtornos alimentares vem justamente do fato da gente comer no automático. Porque a gente come com o celular na mão, a gente come assistindo TV, a gente come se deslocando, a gente come de qualquer jeito. E aí a gente come, às vezes, muito mais do que o deveria comer, ou come coisas que não são, né, que a gente não deveria estar comendo. Então, quando a gente pratica o mindfulness, a gente vem para esse momento presente e a gente equilibra a nossa mente, a gente equilibra o nosso estado, né? Não que não seja importante a gente pensar no nosso futuro, planejar o nosso futuro, ou lembrar do nosso passado. O problema é quando você fica lá, né? Quando você deixa de viver e aproveitar o que está acontecendo aqui, porque você está lá. Então, eu tenho essa visão muito positiva e eu sempre que posso eu trago essa técnica para os meus alunos para a gente se colocar no momento presente, sair um pouquinho do piloto automático e se colocar no momento presente. Ah, deixa eu falar mais uma coisa antes de te passar a palavra, Léo. Não, é igual esses vídeos que a gente vê aí no YouTube, no Instagram, da pessoa
tá fazendo alguma coisa e de repente ela se dá conta, por exemplo, assim, de mãe, né? Mãe recém-parida é muito comum. Tá lá balançando o carrinho, daqui a pouco olha pro carrinho assim, tipo, cadê meu filho? O filho tá no colo, né? É esses videozinhos que a gente vê, né? Porque a gente tá no piloto automático. O filho tá no colo e você tá lá balançando o carrinho, daqui a pouco você olha, meu Deus, cadê meu filho? Começa a procurar o filho tá no colo. Esses dias eu fiz uma dessa. Eu tava lendo e escrevendo. Aí eu prendi, tava de cabelo solto, eu prendi o cabelo e coloquei a minha caneta no cabelo. E aí eu fui escrever, cadê a caneta? Aí eu, meu Deus, cadê a caneta? Eu falei, meu Deus, a caneta estava aqui agora. E eu não achei a caneta, e fui lá e peguei outra caneta e comecei a escrever. Aí, quando eu fui no banheiro, que eu me olhei no espelho, a caneta aqui espetada no meu cabelo. Eu falei, meu Deus do céu. Eu tinha acabado de colocar a caneta no cabelo e já não lembrava mais da caneta no cabelo. Então, essas coisas que a gente faz no automático, né? É mas você falou um negócio que é bem interessante, que é, é a percepção de um quadradinho, né, de chocolate e tudo mais. Interessante porque anatomicamente a gente tem as nossas papilas gustativas distribuídas em toda a língua, mas especificamente o doce, ele está bem na ponta da língua. Então, se você manter o chocolate mais tempo na ponta da língua, a percepção ainda ela vai ser muito maior. E a satisfação quanto ao chocolate, ela também vai ser muito menor em quantidade, porque aquele quadradinho ele vai ser o suficiente. E olha que Sim. interessante, a gente faz isso meio que instintivamente com relação ao sal. O sal ele está mais na extremidade da ponta da língua do que as outras. E normalmente quando a gente vai ver algo se é salgado ou não, a gente coloca na Não pontinha pode. da. Então, é muito legal isso, quando a gente consegue perceber pela anatomia aquilo que a gente pode fazer. Então, enfim, aí o amargo, o azedo, enfim, aí tem a língua como um todo, esse mix de sabores. Isso é interessante que é muito comum a gente misturar a comida e fazer, embaralhar tudo na boca. Mas se você quer ter a percepção dos sabores, você tem que comer o arroz uma vez, o feijão, aí a carne. Você quer fazer um mix, não tem problema, mas você vai comer uma salada com um tempero, aí é isolada, aí depois você enxágua a boca, né, para poder limpar, e aí você perceber outros sabores. Pô, isso aí é muito legal essa ideia do comportamento. Mas eu queria avançar em outra questão, em profissões trabalham exercendo o cuidado em terceiros, mas que enquanto nós, como consumidores, podemos ter acesso para cuidar de nós. Quem são essas profissões? Será que são só profissões da área da saúde ou não? O que você acha aí, Elis? Não, né? Existem diversas profissões que estão exercendo cuidado aí com outros. Quando a gente fala em cuidado, realmente a gente pensa em área da saúde, né? No enfermeiro, no médico, que mais? No professor, do professor de educação física, psicólogos, fisioterapeutas, vem muito na área de saúde, né? Mas saindo dessa questão, temos a parte de segurança pública, que exerce um cuidado, né? Então a gente tem policiais militares, guardas municipais, bombeiros militares, né? Bombeiro principalmente, né? Porque o bombeiro está exercendo o cuidado lá na linha de frente, né? É o cuidado pré-hospitalar, né? Então o bombeiro está chegando no local do fato ali para levar para o hospital, né? Então ele que juntou aquela vítima ali para levar para o hospital nas melhores condições possíveis. Que mais? Se for olhar advogado, arquiteto, paisagista, praticamente todas as profissões elas trabalham, às vezes, dentro do criar o autocuidado no ambiente em que você estará. O advogado para trazer confiança ou segurança naquilo que você vai executar. Tudo isso está relacionado ao autocuidado e enxergando.
e compreendendo o ser humano, a sua complexidade de atuação. Não apenas o cuidado com a saúde física, mental e a saúde social, mas na saúde coletiva, no sentido de eu, enquanto indivíduo, enquanto pertencente a uma sociedade, qual é o meu direito, mas também é, quais são os meus deveres enquanto cidadão. A gente fica muito preocupado apenas com os meus direitos, mas e os meus deveres enquanto cidadão? O que que a gente está fazendo? Então, pô, qual que é a minha contribuição social? E não se fala disso, só se fala nos meus deveres. Eu quero saber os meus direitos, eu quero saber os meus direitos. E os deveres ficam onde? É, Você só quer saber o quanto você vai ganhar, mas não quer saber o que você tem que fazer para ganhar? Então, você sempre vai ter essa via de mão dupla, por quê? Porque a sociedade, eu enxergo ela conectada. Então, hoje é muito comum a gente ouvir o termo o ecossistema, né? Tem a empresa X, e a empresa X ela pertence a um ecossistema que contempla várias áreas, várias soluções, isso e aquilo. Mas o ecossistema, se a gente for olhar o ecossistema do ponto de vista da biologia, o mais feroz vai se alimentar do menor, você tem essa cadeia alimentar, mas que daí também vai nutrir todo um ecossistema de plantas, né, de fauna e flora, dentro daquele ambiente que pode ser um ambiente muito úmido ou muito seco, que tem muita incisão de sol. E mas e o nosso e nós enquanto cidadãos, a gente não está conectado em rede com as pessoas? Antigamente a gente tinha foi feito um estudo nos Estados Unidos, isso acho que na década de 60, 70, que eles queriam descobrir quanto, em quantas etapas ou em quantos degraus eu me conectava com todas as pessoas no mundo. Então, por exemplo, eu quero eu quero mandar uma carta, na época era carta, para o presidente da República. Aí, então, eu conheço uma pessoa, aí aqui conhece outra pessoa, que conhece outra, que conhece o presidente. Então, e foi um estudo dentro da psicologia, por sinal. Eles perceberam que em 6 degraus você se conecta com todas as pessoas do mundo. Todas. Porque daí, imagina, atingir no terceiro degrau o presidente dos Estados Unidos, mas daí o presidente dos Estados Unidos conhece pessoas em outro mundo, outro mundo, em outro país, e aí vai. E eu comecei a refletir em cima disso. Falei, caramba, faz total sentido. E daí eu falei, pô, eu conheço uma pessoa que foi personal de uma pessoa famosa que foi com. E falei, meu Deus, faz total sentido isso. E aí você começa a querer ampliar isso, e aí fala, cara, como que é doido isso? A gente realmente está conectado. E hoje, pelas redes sociais, é direto, porque você abre Sim. direto a página do indivíduo e se ele respondeu ou não, mas ele deu essa via, está conectado direto. Então, olha que loucura isso. Em espaço de 40, 50 anos, a gente saiu de pelo menos 6 degraus para ir direto. Pessoas não tem mais esse filtro, essas barreiras. Você se conecta direto e você transmite informação também de forma direta. Você não tem mais representantes, né, da pessoa para falar por si. Falando no sentido assim, Léo, mas as pessoas hoje famosas, elas não ficam ali na rede social, às vezes é uma empresa. Foi, mas não importa, porque por mais que seja uma empresa que esteja utilizando o nome da pessoa, é a pessoa ali que tá passando, né? São informações referentes a ela. Não precisa mais de um jornal ou de um programa de TV para transmitir, né? Você tem hoje a informação direta da fonte e aí a repercussão que acontece é por meio de quem quer explorar aquilo ali, né? Seja canal de notícia, de fofoca, enfim. Então, a informação hoje, ela não é, claro, que nem usando nós, a gente opera a nossa rede social. Então, a gente está se comunicando com o nosso público, que nem o que a gente está fazendo agora. A gente está
se comunicando com as pessoas que querem assistir essa live e se interessaram por esse assunto. Mas em sala de aula, mesma coisa. Mas vai ficar salvo essa live depois. O pessoal que tiver curiosidade vai poder assistir. Enfim, você tem uma repercussão muito maior e a gente às vezes nem sabe aonde vai chegar e de que forma vai chegar. Então, no meio, vamos chamar assim, no produto, de gerar um produto, você quer esse conceito de cauda longa, né? Que de um produto eu consiga atingir o máximo de pessoas para eu poder escalar o meu negócio, né? Eu ter ele crescimento. Então, olha como é que as coisas elas vão fazendo sentido quando eu utilizo as ferramentas e começo a ter um foco, um olhar com um interesse diferente do que aquele simplesmente, poxa, a gente abre essa live e está falando, a gente está, além da live, a gente quer vender um produto. Então, você vai agregando as coisas e vai trabalhando dentro dessa, ou em cima dessa estratégia para poder atingir, abranger o maior número de pessoas, porque o meu intuito no final é vender. Então, isso facilitou e a rede social eu percebo que ela democratizou isso. Então, o que isso tem a ver com autocuidado? Eu falo, cara, tem tudo a ver, porque você não depende de outras pessoas. Você fica frustrado que você não consegue avançar, ou se não, parece que não sai do lugar, fica patinando, e não é você que não está saindo do lugar, às vezes, é o local onde você está que está patinando. Então, vamos pensar assim, o teu lugar é a caixa, mas quem disse que você precisa ficar dentro da caixa naquele mesmo lugar? Vai explorar a caixa. A caixa é o local onde você está. Se você não está satisfeito, procure outra caixa. Se você não quer ter uma caixa, procure a sua caixa, então. Empreender, Sim. né? Vai empreender no ponto de vista. E assim, você sempre vai ter a necessidade de crescer. Não tem como. É, Ambulância? é ambulância. Estou aqui na É, Marechal, Marechal, né? Marechal passa tudo, passa biarticulado, passa. mas é, E continue, Léo, conclua seu então, raciocínio. aí, em função disso, não tem como, eu não consigo isolar, né? Eu procuro sempre conectar várias áreas para a minha complexidade enquanto ser humano, para o meu autoconhecimento. E aí, quanto mais eu conheço, menos eu sei. Mas não, eu sei do mundo, mas eu sei de mim. E essa confiança, eu tendo, fica muito mais fácil para eu explorar o mundo. E é interessante porque ontem eu estava conversando com o Miguel, meu filho caçula, ele tem 7 anos. Aí eu estava conversando com ele, e ele falou, papai, sabe o que que eu sou? Eu sou curioso. Aí eu falei, filho, todos nós somos curiosos. Algumas pessoas são mais, outras menos, mas a gente sempre está descobrindo algo novo e nunca perca isso, porque essa curiosidade hoje, ela é de uma criança que tem imaginação e quer explorar o mundo, mas ela vai se tornar um adulto que vai querer ser um pesquisador, vai descobrir como as coisas funcionam. Olha que doideira que isso que pode acontecer. Eu não posso bloquear esse potencial pesquisador. E assim, falo pesquisador, mas na verdade, se ele vai para uma carreira na polícia, ele pode ser um investigador, um detetive, né? Uma coisa assim. Se ele pode ser um psicólogo, ele vai ser um investigador dentro da patologia. Não estou falando no sentido, olha, Acadêmico somente. por que não, mas olha a complexidade que é e a gente mata. Eu não posso impor a minha vontade. Isso aí é dele. Já está semeado nele essa necessidade de aprender a discutir. Meu papel enquanto pai é possibilitar e orientar, mas não decidir por ele. Que a decisão é dele, ele vai quebrar a cara, eu tenho que estar ali para dar o suporte. Eu, minha esposa, tem que ter essa estrutura para ter o suporte. E aí, na hora que ele vai caminhando, falo isso para ele, mas para as irmãs também. E por que não para os alunos, né? O Guilherme que está assistindo, a gente tem outros alunos que já assistiram a live. Funciona da
mesma forma, a gente vai trabalhando, entregando eles, mas a trajetória de vida pessoal e profissional, e ali saiu. Ela funciona da mesma forma, nessa ideia. Deixa eu ver aqui por que que ela saiu. Eita, caiu. Desligou, ela mandou aqui. Mas, enfim, estou acompanhando o raciocínio. O que que vocês estão achando? Querem falar alguma coisa? Vamos ver aqui. Então, então fica muito nesse sentido. A gente sempre. Ah, acabou a bateria, ela mandou aqui para mim. Mas vamos, vamos dar sequência nisso. Grande Lucas, como é que você está? Espero que você esteja bem por aí. Ah, legal. Então, ah, toda essa dinâmica que a gente vai trabalhando, eu não posso colocar como barreira para as outras pessoas. Se eu coloco como barreira é porque eu ainda não desenvolvi isso em mim, né? Porque não sou psicólogo, terapeuta para poder afirmar isso, mas eu, dentro de um conhecimento de vida, né? Um conhecimento empírico, eu acredito que tem muita relação com o quanto eu me desenvolvi, né, em termos de autoconhecimento. Então, eu não posso travar o avanço do outro porque eu não me desenvolvi. A vida do outro não é minha. A vida do outro é dela, dessa pessoa. Então, eu tenho que sempre estar trabalhando em função disso. Eu não posso ser responsável por atrasar a vida do outro. Eu tenho que trabalhar para que o outro ele venha a daquele momento ele ter as dificuldades que dele vai ter. Então, eu estava falando disso, na ideia de que o que eu passei enquanto na minha jornada de vida e hoje enquanto professor eu não posso utilizar isso para criar um pedágio para os alunos. Eu tenho que, em cima do que eu passei, eles têm que ter outros desafios que a gente não teve. Eu não tenho direito. O meu papel é avançar, é fazer com que isso aqui se torne algo mais fácil, ou como o pessoal fala, que a gente entrega tudo mastigadinho, mas orientando e falando, ó, você vai pegar esse conhecimento aqui, ó, essa informação, e é daqui em diante que você vai avançar também. Por quê? Porque se eu criar dificuldade para você ter essa barreira que eu tive enquanto aluno, você não vai avançar, ou você até pode avançar, mas você vai demorar mais tempo. Eu quero que, cara, você tenha muito mais sucesso e avance muito mais do que eu. Então, assim que eu vejo que a profissão, a sociedade, ela vai evoluindo, e o que a gente vê na prática, muitas vezes não é o contrário. Eu seguro, nossa, esse aqui é meu segredo, é meu precioso, e você que se vira. Ninguém me ajudou. É bem o que você falou, é por isso que a sociedade está evoluindo e com essa velocidade, né? Porque as pessoas estão evoluindo, passando aí pelos seus perrengues e a partir disso, né, ela descobriu determinado caminho que é mais fácil. Então o outro que vai, o próximo que vai fazer, vai pegar o caminho mais fácil e aí ele vai conseguir evoluir mais, né? Até esses dias eu e o Ju, a gente estava almoçando e aí a gente estava conversando, né, sobre até o evento que a gente foi e tal. E aí chegou um determinado momento eu falei assim, cada um tem a vista do alto da montanha que subir, né? Então se eu for até o pico da montanha, eu vou ter uma vista. Se eu chegar até a metade, eu vou ter outra vista e tal. Daí ele falou assim, mas a grandiosidade desse processo não é só eu subir a montanha, mas eu subir a montanha, escalar essa montanha, ter a melhor vista e voltar para ajudar os outros a subirem a montanha também. Então é sobre isso, né? Não é eu subir lá, passei pelas dificuldades, encontrei as melhores formas de subir
tenho a melhor vista, descubro várias coisas lá de cima, mas daí o próximo que quer subir, eu coloco vários empecilhos, né? Eu coloco, ou eu dou ou eu dificulto, dou as piores, os piores rumos, as piores rotas. Não, vai por aqui, ó, vai por aqui. Daí ali tem uma cachoeira, ali tem um penhasco ali, a pessoa precisa contornar aquilo, né? Então é sobre isso, é sobre eu atingir o pico da montanha e quando eu chego lá, eu auxilio as pessoas a também chegarem lá, né? Então aí eu tô encurtando o caminho. E aí o próximo, que não vai ter a mesma dificuldade que eu, vai chegar no pico da montanha e de repente lá ele vai ter facilidade de ir mais longe ainda, porque ele vai ter mais facilidade para descobrir uma próxima montanha, porque ele subiu aquela muito mais rápido. Então ele vai subir aquela muito mais rápido e ele pode ir em busca de uma nova ainda. E assim a gente vai evoluindo enquanto sociedade, né? Então a gente está aqui para evoluir e para contribuir com a evolução do próximo. Isso tem muito a ver com a visão de mundo que as pessoas têm, né? Se a gente for colocar que a visão de mundo ela é composta por diversos fatores, então, desde o ambiente em que a pessoa ela vive, com fatores de crenças, fatores filosóficos, estudo técnico, né? Por exemplo, dentro da nossa área, anatomia, fisiologia, a parte de comportamento humano, enfim, a gente vai formando esse background para poder facilitar. Então, isso acaba formando esse valor, né, daquilo que a pessoa ela vai buscar. Agora, se ela enxerga o mundo de forma preto e branco, como que ela vai enxergar as cores, né? Então, dentro até da analogia que você colocou de sabia, subir a montanha, as pessoas estão mais preocupadas com o destino final do que com a trajetória. E não curte o momento. Então, você cria ansiedade de chegar, ou seja, aí a ideia do mindfulness se aplica muito bem nisso. Você chega no pico, mas não é a expectativa que você criou, você se frustra estando lá no alto. Agora, você vai vivendo o momento, puxa, a dificuldade, mas enxergando a pedra, o riacho, as folhas, percebendo a temperatura, a mudança de ambiente que você está tendo, vai subindo, a hora que você chega, você fala, caramba, olha só o esforço que eu tive para chegar aqui e estou contemplando. Aí a visão muda. Sim. A visão que você está tendo, por quê? Porque naquele curto momento você teve um background, né? As percepções dentro daquilo que você foi absorvendo para chegar, você se condicionou a enxergar muito mais detalhes do que simplesmente ter um objetivo fixo no final. E para mim, essa é a analogia que eu trato como a teimosia, que muita gente diz que é uma linha tênue. A teimosia, para mim, é quando você só tem foco no objetivo final, você não está preocupado com a trajetória, com o percurso que você escolheu, né, ou que você está vivenciando. Mas a teimosia, ela não é teimosia, para a gente poder discernir, né, dela, é quando eu conscientemente falo, cara, eu quero chegar lá, mas eu vou fazer exatamente isso, isso, isso. Você traça uma rota, um planejamento, e aí você vai absorvendo isso. E aí as pessoas né, muitas vezes não estão enxergando, às vezes por imaturidade, muitas vezes a gente acaba não sabendo explicar aquilo, mas a gente é, consegue justificar e vai preenchendo essas lacunas para daí atingir esse objetivo final. E hoje o que muita gente fala? Eu preciso ter um propósito. O propósito é a minha força motriz, né, o que vai me motivar a eu dar sequência a a esse objetivo, aquilo que eu almejo. E hoje o propósito ficou muito caricato, e falo caricato no sentido assim, porque é pelo meu propósito que eu vou enriquecer. Então, nem sempre. Não, isso aí não pode ser uma regra e uma verdade absoluta, no ponto de vista. Pô, então eu nasci para ser vendedor de cachorro quente. Ok,
então eu vou trabalhar para fazer o melhor cachorro-quente do mundo. Mas não é isso que vai fazer com que eu enriqueça. Isso vai fazer com que eu me torne o melhor vendedor de cachorro-quente. Agora, eu vou fazer tal coisa, sei lá, vou abrir concorrendo do cachorro-quente. Mas eu vou ser mais econômico, eu vou prezar por qualidade, mas eu vou olhar o preço para poder ofertar algo justo. E os dois têm público. Mas o objetivo é o quê? É sustento, não é enriquecer. É, é, você pode enriquecer? Pode. Vai inovar, vai fazer outra coisa, não é uma regra que vai acontecer. Mas é o que eu percebo, e ao longo da história, é quando você faz o melhor dentro da condição que você tem, você se destaca comparado com a média. Você sai daquela mediocridade e você vai para um local de excelência. Mas não é isso que está relacionado com um benefício e um retorno financeiro. E aí vem uma outra questão que a gente pode colocar, que é a ideia do sucesso. Você pode ter sucesso, ser famoso por aquilo, mas aquilo não te traz o sustento financeiro, te torna conhecido. Então são coisas que as pessoas colocam tudo no mesmo saco, mas são coisas distintas. Sucesso, prosperidade financeira, prosperidade de carreira. E assim, a gente pensa que quando eu vou, principalmente falando de carreira, isso é autoconhecimento. Se a gente for olhar, eu sei que o que eu estou fazendo, eu faço para ter melhor condição, tendo melhor condição, eu tenho melhor condição financeira, mas não pulando essa etapa. Eu quero ter melhor condição de trabalho para ganhar mais. Não, você vai ter que buscar essa condição melhor de trabalho. Ela não vai cair, vai ser imposta. Isso aí é um movimento. Você tem que se perceber e sair dessa inércia para poder avançar. Quando a gente fala, o indivíduo ele está muito acomodado. Porque o que ele está fazendo, ele não está gastando muita energia, ele já está nesse automático. Agora, quando você percebe que para você pegar determinada um doce, você tem que se deslocar. Mas o que a gente está sendo instruído a fazer? Apertar um botão e vem mecanicamente, automaticamente isso. Ou seja, eu não tenho mais esforço. Olha, está fazendo sentido, né? Tudo isso que eu tô falando, a minha cabeça faz. Mas a minha preocupação é se eu consigo transmitir tudo isso. Por quê? Porque tudo isso está conectado. Agora, vamos trazer para a fisiologia. Para a fisiologia humana do exercício, a fisiopatologia foi concebido para economizar energia. A gente não foi feito para gastar energia. Nosso organismo ele trabalha na economia da energia. Por quê? Porque ao longo do processo evolutivo, a gente teve muito mais período de escassez do que abundância. Então, eu tinha que caçar para poder ter o alimento, mas eu não sabia quanto tempo depois eu ia ter alimento. O processo de armazenagem de alimento, quando eu falo alimento, eu estou falando, se a gente for olhar atualmente, eu tenho geladeira, eu tenho eu tenho freezer, eu tenho congelador. Então, imagine isso dentro de processo, e isso que a gente está falando é recente, pessoal. Se eu falar há 5.000 anos atrás, o quanto que evoluiu todo esse processo, eu conseguia salvar sementes, eu conseguia salvar determinadas outras questões para gerar cultivo, sementes de várias épocas do ano. Se a gente for estudar a civilização suméria, né, que começou esse processo principalmente de agricultura, cara, 5.000 anos atrás, como eles viviam e como que eles desenvolviam a tecnologia que eles tinham, porque eles observavam muito mais a natureza e faziam analogias com a natureza. Hoje a tecnologia humana ela evoluiu tanto que a gente não olha mais para os elementos da natureza, a gente olha para o umbigo e aí a gente não tem uma amplitude. Na minha cabeça é isso. E o maior exemplo que eu percebo disso é quando a gente percebe e não olha mais para o céu, para entender o tamanho da dimensão. Quando a gente
perde o tamanho da dimensão de quem nós somos, a gente começa a perceber que eu estou sendo no universo, que eu só estou enxergando aqui. Agora, quando você pega, deita na praia, na areia, à noite, e você olha para o sol e você começa aquela escuridão diminuir a luminosidade, mas você consegue perceber detalhes dentro do céu, né? Ou no céu, não dentro, mas no céu. Eu falo dentro também, porque vai que a gente está numa caixa, já falaram que o universo é finito, então é dentro, né? Sim. Mas começa a ver, nossa, tem estrela ali, tem estrela. Pergunto, quanto tempo as pessoas não fazem isso? Nossa, E aí a gente perde exatamente. essa noção de insignificância. Exatamente. Então, Exatamente. é isso, já filosofei bastante. Agora, Aí a gente se desconecta, né? A gente se desconecta, e daí por isso que a gente vê hoje tantas pessoas sem propósito. E propósito que eu digo, propósito de vida, né? Com aqueles questionamentos, o por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo aqui? Por que eu vim para cá? Qual que é o meu propósito? Qual que é o sentido da vida? As pessoas estão cada vez mais com esse questionamento e elas não suportam conviver com esse questionamento. Mas nós estamos, ao mesmo tempo que estamos numa rede todos conectados aqui, com essa facilidade que a internet e a tecnologia é, nós estamos todos desconectados como ser humano, da nossa essência como ser humano, da natureza, né? E quando a gente se conecta com a natureza, a gente percebe o nosso propósito, porque a gente está aqui, que a gente faz parte de uma criação muito maior, né? Fazemos parte de um todo, enfim, e tudo que você falou justamente é sobre isso, é sobre estarmos desconectados de tudo isso. E aí a gente vai perdendo o sentido, né? E quando eu penso que quando a gente se cuida, olha para dentro, pratica o autocuidado e o auto-amor, começa a resgatar esse amor próprio, começa a se conectar com a nossa essência, né? Quando a gente olha para dentro, a gente consegue ir preenchendo essas lacunas e trazendo essas respostas, né? A gente não espera mais nada externo de nós, né? Ai, porque o outro não fez, ai, porque o governo, ai, porque essas condições que eu estou. Não, né? Você está preenchido com o que te sustenta, que é com você mesmo, com o teu amor. E você fica satisfeito com aquilo, né? Você se satisfaz. E aí, independente das circunstâncias que você se encontra, você está preenchido de alguma forma. E dificilmente algo vai abalar você, vai te tirar do teu propósito, né? Então a gente precisa estar mais conectado com a nossa essência, conosco mesmo, com a natureza, para que a gente se preencha, para que a gente não saia de um determinado lugar e seja vítima das circunstâncias, né? Estou fazendo uma analogia aqui, porque essa semana a gente passou aqui por umas situações bem complicadas, né? Eu perdi 3 colegas de trabalho essa semana e eu refleti muito sobre isso, sobre estar inserido num ambiente como o trabalho, a rotina com o trabalho, os amigos e tal. E aí, quando você se aposenta, por exemplo, que você saiu desse meio, né? Você saiu dessa rotina, você saiu dessa vida, você saiu desse contexto de relacionamento. Quando você vai para a tua vida de aposentado, você fala, olha para trás e fala, tá, e agora minha vida é isso? Agora eu não tenho mais um propósito, um objetivo de acordar cedo, de trabalhar, de cumprir minhas escalas, de encontrar meus amigos, de ir lá conversar com os meus chefes, enfim, de estar vivendo alguma situação. E aí? E aí a vida perdeu o propósito? Perdeu o sentido? Aí eu tô tão desconectado comigo mesmo que eu não suporto viver essa vida. Então, por isso que quando a gente está construindo os nossos objetivos materiais, profissionais, dependente da perspectiva que a gente tem, dos objetivos que a gente tem, as metas que a gente quer alcançar na nossa vida profissional
ou as coisas materiais que a gente quer atingir, que a gente não esqueça de nós mesmos, da nossa conexão com a nossa espiritualidade, do nosso auto-amor, do nosso cuidado, para que a gente seja autossuficiente. Para que depois, qualquer perspectiva que a gente seja inserido, a gente se autossustente. Porque eu sou suficiente para mim mesma, o meu amor por mim mesma, a minha essência, o meu propósito é muito maior do que a minha carreira militar, do que a minha carreira profissional. E a gente tem que aprender a levar isso no paralelo, né? É muito comum aqui dentro da Polícia Militar, eu vou falar da minha realidade, que a gente construa uma carreira e a gente se foque tanto nessa carreira militar, nessa vida que a gente vive, a gente está tão inserido nesse mundo militar, somos militares. E quando a gente é tirado disso, que a gente volta para o mundo civil, que basicamente você é um militar, só que daí você começa a viver no mundo civil novamente. Só que você não se sente no civil, você foi a vida inteira moldado para ser um militar. Só que você é um militar vivendo num contexto no mundo civil. Aí você se perde, aí você não sabe para onde ir. Por quê? Porque eu só construí o militar, mas eu, Marilis, eu me construí e eu refleti muito, 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 muito essa semana. Eu falei, gente, eu não posso me desconectar de mim mesma, né? Então, antes da Marilis militar, existia a Marilis. E essa Marilis eu não posso perder de jeito nenhum. Por mais que eu seja forjada, e é exatamente essa palavra que a gente usa aqui dentro, forjada rotineiramente para ser uma militar, eu não posso perder a minha essência. Porque amanhã ou depois, quando eu sair disso aqui, eu sou a Marilis, que fui um dia uma militar, que construiu uma história, uma carreira e tal. E aí eu falei, vamos conversar sobre isso. A gente tem que trazer esse debate, né? A gente não pode se perder no meio do caminho. A gente não pode se desconectar da nossa essência. A gente não pode se desconectar da nossa espiritualidade. O olhar tem que estar voltado para dentro o tempo inteiro. Então a gente tem que trabalhar isso todos os dias. Porque o mundo aí fora nos tira desse prumo todos os dias. Nos faz esquecer disso todos os dias. A gente entra no piloto automático todos os dias. A gente trabalha para ser um profissional todos os dias. E a gente vai perdendo a identidade. Aí a nossa identidade é a nossa identidade profissional. Se eu perguntar para você, estou conhecendo você pela primeira vez. Oi, Léo, tudo bem? Quem é você? Você vai falar, eu sou o professor tal. Não vou falar, eu sou o Leonardo, que tem uma história assim, assim, assada, de vida e tal. E daí, por último, você vai falar que é o professor. Não, primeira coisa, quando você vai falar se definir, se autodefinir, eu pergunto para todos que estão aqui conosco, quem é você? A primeira coisa que vem na tua cabeça é a tua profissão? Ou você pensa na tua essência, quem é você? Então, vamos exercício de reflexão aí para nós essa semana. Mas essa pergunta, né, de quem sou eu, ela é uma pergunta que confronta, né? E Exatamente. normalmente, quando você pergunta quem sou eu, a pessoa ela fala o que ela faz. É isso que você falou. E não é o que você faz, não define quem você é. Exatamente. É apenas uma parte de mim, né? Não quem Exatamente. sou eu. Exatamente. Então fica a reflexão aqui, que nessa semana a gente reflita exatamente sobre isso, sobre quem nós somos, se estamos conectados com a nossa essência e se não, o que a gente pode fazer para buscar esse resgate, né? Para a gente se resgatar, se auto-resgatar, para que a gente nos defina além do que nós somos profissionalmente, para que a gente se conecte com a nossa natureza, com a natureza e com um ser divino que está acima de nós, que nos criou, independente das nossas crenças aqui. Mas se você acredita em um poder superior, se conecte com esse poder superior e busque lá as suas respostas, né? Busque dentro de você as suas respostas, né? Então, viva no momento presente. Primeiro passo, né? Viva no momento presente, silencie, busque o silêncio, medite, silencie e volte a olhar para dentro.
porque você tem uma sabedoria divina, ancestral e imensa dentro de você. E às vezes a gente está buscando respostas fora quando todas as respostas estão dentro. A gente só não enxerga porque a gente está desconectado com tudo isso. Aí faz sentido. Exatamente. Poxa, show de bola, Alice. Show de bola. E não podia encerrar de melhor forma esse café. Profundo, né? Profundo, É, gente, essa semana eu refleti demais sobre isso. Demais, demais, demais. Porque o impacto foi muito grande do que eu vivi essa semana aqui. Então eu tinha que parar para refletir sobre isso. E eu quis trazer essa reflexão para todo mundo também. dentro até da fé que eu professo, né? Professo e confesso, né? A gente sempre, dentro dessas circunstâncias, a gente pergunta por quê, né? E na Bíblia a gente acha consolo para essas situações. E tem trechos na Bíblia que fala que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Então, pessoas perguntam, por que que Deus permite? E aí entra na ideia do livre-arbítrio, né? Da livre agência, né? Dependendo, tem essas duas discussões, livre-arbítrio e livre agência, mas tem nada foge do controle de Deus, ou do propósito de Deus, e aí aquilo que Deus planejou para nós, tudo isso vai envolvendo. Então, a gente tem uma visão limitada do aqui e agora, né? Mas quando tem uma historinha justamente para ilustrar isso, no judaísmo é bem comum o pessoal falar que assim, aqui é uma despedida desse porto, mas a pessoa ela está fazendo uma viagem, ela está chegando em outro porto. Então, a gente consegue achar consolos dentro dessas reflexões e refletindo sobre isso. E em Provérbios, Salomão escreve que a mais, como é que se diz? É mais eu vou parafrasear, mas é como se fosse assim, é mais benéfico para nós estar em uma casa de luto, justamente porque traz reflexão, do que estar em uma casa onde há festa. Então, o luto ele é importante para a gente rever muitas coisas. E é isso que você está expressando. Então, para quem entende que aqui é só uma etapa, tem um consolo de uma outra vida. Para quem tem outras crenças, né, como o espiritismo, que eu vou reencarnar, eu vou mudar o plano, enfim. Mas as crenças, elas trazem esse consolo, né, que dessa etapa de vida, de uma evolução, enfim. Aí é individual de cada um. Mas é muito bem colocado, Liz. Obrigado por compartilhar conosco nesta manhã de sábado. Exatamente. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui mais uma vez. E sábado que vem tem mais, né? Sábado que vem tem mais. Estamos aí com várias reflexões. Muito papo cabeça, hein? Sempre. Sábado de manhã, o pessoal que foi para festa, foi para balada sexta-noite, dificilmente acompanha. É, exatamente. Ai, muito Mas é obrigada. Então, obrigada, pessoal, a todos que compareceram. Tenham um excelente final de semana. Aproveitem. Aproveitem para refletir sobre tudo que falamos aqui, para se conectar consigo mesmo. Tire um tempinho para si, para se cuidar e para planejar a semana. Valeu, Liz. Léo, um bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau.